Olá, tudo bem? Nessa aula eu quero falar sobre priming ou ativação semântica. Então esse é um recurso muito importante psicologicamente para influenciar as pessoas de forma subliminar. Então se você quer melhorar a apresentação da sua palestra, do seu escritório, criar uma impressão mais forte relacionada ao seu produto, ou mesmo influenciar as pessoas a seguirem um determinado modo de pensamento sem que elas percebam, você pode utilizar a estratégia da primação ou ativação semântica. Então, para te explicar como isso funciona, eu quero te falar sobre alguns experimentos científicos que foram realizados sobre priming. O primeiro deles é uma experiência onde os pesquisadores colocaram dois grupos de pessoas. Em um grupo de pessoas, eles colocaram um tijolo e antes de mostrar esse tijolo, eles colocaram subliminarmente atrás a logomarca da Apple e falaram: olha, nós temos um tijolo aqui, nós queremos que vocês inventem usos criativos para esse tijolo. Aí as pessoas inventaram colocar o tijolo para escorar a porta, criaram várias soluções criativas. Em outro grupo, os pesquisadores colocaram subliminarmente a logomarca da IBM e fizeram essa mesma pergunta. Incrivelmente, as pessoas do grupo que receberam a mensagem da Apple primeiro, antes de falarem sobre o tijolo, elas tiveram muito mais ideias criativas do que o pessoal do grupo da IBM. Por quê? A simples ideia de você falar, por exemplo, Steve Jobs, Apple, traz à mente ideias criativas. Então, a logomarca da Apple está mais relacionada a ideias criativas, a um novo estilo de vida, do que a IBM. A IBM já é coisa de computador, uma coisa mais chata, mais monótona. Então, o simples fato de utilizar um estímulo da Apple ativa o cérebro das pessoas de modo a torná-las mais criativas. Por que isso acontece, Marcelo? Isso acontece por causa da forma como a nossa memória funciona. A nossa memória funciona em forma radial. Um pensamento está interligado com o outro. Então, por exemplo, quando nós falamos Apple, nós pensamos em Steve Jobs, em tablets, iPhone. Então são ideias de projetos criativos. A Apple é muito vista como uma empresa criativa. Então nós temos subliminarmente essa mensagem acoplada, essa mensagem emocional acoplada ao simples uso da logomarca da Apple. Da mesma forma, foi feita outra pesquisa. Os pesquisadores dessa vez fizeram um teste de palavras com as pessoas. Nesse teste de palavras, era como se fosse uma cruzadinha, mas existiam várias palavras relacionadas a pessoas mais velhas, tipo idoso, lento, devagar. Então, o que aconteceu é simplesmente incrível nessa pesquisa, porque as pessoas que passavam por essa pesquisa com palavras de idade, velhice, elas saíam da pesquisa andando mais devagar do que as pessoas que tinham outra pesquisa falando mais sobre velocidade, rapidez. Então, você vê como o efeito da primação na nossa memória é extremamente poderoso. E isso pode ser utilizado para reprogramar completamente o seu ambiente da sua casa. Por exemplo, você pode colocar imagens que vão estimular o seu subconsciente e dessa forma vão te dar mais foco, mais criatividade. Basta selecionar as imagens corretas. E como é que nós definimos quais são as imagens corretas? Você tem que pensar no que você quer gerar. Por exemplo, se você tem um escritório e quer demonstrar poder, quer demonstrar foco, sem precisar falar para as pessoas chegarem no seu escritório e perceber que é um lugar de foco, de seriedade, de um trabalho sério, o que você pode utilizar, por exemplo, são arquétipos, como a águia, dados, ou seja, mostrando foco, concentração. Então, esse tipo de arquétipos, um tabuleiro de xadrez, vai mostrar que você é uma pessoa inteligente. Então, você pode literalmente reprogramar o ambiente, causando uma impressão emocional, como que você quiser na outra pessoa, utilizando o efeito do priming, da ativação semântica. Então, isso funciona, como eu já te expliquei, por causa da nossa memória. A forma como a nossa memória funciona, ela é relacionada. Então, quando você pensa, por exemplo, em carro, você pensa em volante, motorista, roda, Chevrolet, Ford, ou seja, as ideias estão relacionadas como uma teia de relacionamento, uma rede. Então, quando nós falamos alguma coisa, essas ideias que estão subentendidas, elas são de certa forma processadas emocionalmente.
sem que você perceba. Então, por exemplo, se você quer trazer a sua comunicação ficar mais forte para promover um produto, promover sua marca, promover você mesmo, você pode utilizar palavras que demonstram poder. Como, por exemplo, durante todo o lançamento dos softwares mentais, eu falo sobre os poderosos softwares mentais. Então, o simples uso de alguns adjetivos a mais na sua comunicação, poderosos, incríveis, fantásticos, isso modifica a forma como as pessoas veem a sua mensagem. Isso influencia elas subliminarmente, emocionalmente, sem que elas percebam. Então, a estratégia do priming pode ser utilizada junto com todos os outros modelos de estratégia que nós já ensinamos aqui nesse módulo, para deixar a sua mensagem mais hipnótica, mesmo sem utilizar, propriamente dito, recursos hipnóticos como conversação e esse tipo de coisa. Então você pode utilizar simplesmente símbolos que representam poder, símbolos que representam foco, concentração, símbolos que representam alguma coisa para definir a sua marca, definir o que você quer, criar uma ancoragem com esse significado. Então essa é uma estratégia extremamente poderosa que você pode utilizar na sua comunicação para programar o ambiente e para modificar a forma como as pessoas entendem um determinado processo. Então se você gostou, espero que tenha curtido, clica no like e vamos continuar esse treinamento.